Já pensou em formatar vários computadores remotamente ou, nesse caso, pela rede? Sabia que isso é possível utilizando a sua placa de rede do computador, no caso, cabeada? Sim, e com isso você consegue fazer a formatação de qualquer sistema operacional, incluindo o Ubuntu, incluindo o Windows 10, o Windows 7, o Windows 11. Para isso, vamos utilizar essa ferramenta de código aberto chamada Inventoy. Sim, você pode pesquisar no Google, você vai encontrar todos os detalhes no site oficial para que você possa se inteirar como que funciona essa ferramenta. Como eu mencionei, vai funcionar com Linux, Windows e muito mais. Você pode adicionar arquivos XML, script de automação e tudo que você precisa, sem precisar de pendrive boot, HD externo ou algo do tipo. Mas claro, você precisa entender como que configura os PCs na rede para receber então o boot através do Inventoy. Mas é claro que você vai aprender tudo a partir de agora. Primeiro, claro, você precisa do Inventoy no PC que você vai disparar o boot. Então, tranquilo, extrair o conteúdo aqui, beleza? Vamos então entender como que funciona a estrutura do Inventoy. Então, cara, é bem pequeno o arquivo, não chega nem a 30 MB. Olha só, nós temos então aqui as pastas base, user e ISO, são as principais. Aqui em ISO, você já entendeu. Você vai colocar os arquivos oficiais do Windows, Linux, ferramentas de manutenção como Highlands Boot e outros. Você pode colocar tudo aqui tranquilamente. Então esse é o primeiro passo que você deva fazer. E essa máquina, é claro, precisa estar em uma rede, tipo por exemplo de uma LAN house ou de uma escola, onde você, através do cabo de conexão de rede LAN, vai conseguir fazer todo o procedimento. Então agora essa pasta user que você está vendo aqui, você então pode utilizar aqui nela tanto arquivos XML quantos você quiser, não tem problema, ou scripts que você possa vir montar. Qualquer coisa, você vai encontrar na descrição, em primeiro comentário fixado, tudo sobre arquivos XML que são oficiais da própria Microsoft, tá bom? E no site do Inventoy você encontra informações também sobre arquivos XML. Então o que você precisa é basicamente isso aqui. No entanto, os PCs que a gente vai fazer a formatação via rede, ou seja, pelo cabo, precisam estar na mesma infraestrutura local de rede, ou seja, um switch conectando todos esses equipamentos ou roteadores. Não importa, estando na mesma rede, você consegue agora configurar os PCs que estão conectados nessa rede. Um exemplo é esse aqui da Gigabyte. Eu vou vir então aqui na BIOS desse computador, vir aqui em configurações, essa placa-mãe aqui, no caso aqui, pode ser que mude para você, mas o padrão é o mesmo. Vou procurar essa opção IO Ports. Em seguida, vou procurar essa opção Network State Configuration. Como eu disse e repito, depende de placa-mãe, mas você vai encontrar informações parecidas. E aqui eu vou encontrar Network State, tá? Disable. Eu vou colocar Enable, liberando assim as opções de IPv4 e IPv6. Aí você vai escolher qual método você vai poder utilizar. Se a sua rede já foi IPv6, você coloca ou habilita as portas IPv6 PXE suporte. No meu caso, a minha conexão é baseada em IPv4, que geralmente é o padrão hoje utilizado ainda, né? Então você pode, no caso aqui, habilitar tanto um quanto o outro. Mas caso você tenha dúvida, habilite os dois, IPv4 PXE suporte e IPv6 PXE suporte. Pronto, habilitou os dois, tranquilo. Outra coisa que você vai precisar configurar nos computadores é a opção de Security Boot ou Security Boot. Tem que estar, nesse caso, Disable, entendeu? Se estiver para você habilitado, você vem e desabilita. Com isso, você preparou esses computadores para receber o boot através do Inventoy na mesma infraestrutura. Aí você já pode voltar para a máquina principal, tipo por exemplo a sua, de manutenção dos PCs ali, tá aqui as pastazinhas do Inventoy, tudo bonitinho. Outra coisa que pode acontecer, geralmente acontece, é que antivírus possam assim bloquear no PC principal, onde vai disparar o boot,
o antivírus pode bloquear essa conexão do Inventoy. Aqui comigo acontece isso, então eu venho e desabilito o Kaspersky. Ou você pode criar uma regra no firewall do Kaspersky ou do seu antivírus que você está utilizando para aceitar a conexão do Inventoy. Mas no meu exemplo eu vou desabilitar, que é só para fazer um vídeo rapidão para vocês. Então tranquilo, a tela vai até piscar aqui, porque o Kaspersky ele pede a administração completa para que ele possa ser então desligado. Com isso eu posso vir aqui no executável do Inventoy, clicar 2 vezes, executar como administrador e pronto. Ele vai abrir o seu navegador no caso principal. Com isso agora, sim, a partir desse ponto, todos os PCs que você configurou, quando você clicar nesse botãozinho verde aqui, Play, simplesmente essas máquinas vão receber o boot através dessa máquina aqui onde você está com o Inventoy configurado. Mas é claro que isso aqui não terminou. Aqui você pode clicar no botãozinho Play e pronto, ó, já clicamos ali, ficou vermelhozinho, tá funcionando. Você já pode ir nas máquinas, né, e dar boot por lá. Tranquilo, você já pode fazer isso aqui. No entanto, precisamos entender um pouco desse painel aqui que eu não expliquei nada para você ainda. Então eu vou clicar no botãozinho aqui vermelho para parar a configuração de boot através da rede. E vamos então se atentar a esse menu lateral aqui, onde nós temos boot, configuração, Mac, imagem e o registro aqui. Então, finalizei aqui então o boot, perfeito. E agora, note aqui do lado que nós temos algumas opções. Boot Information, essa tela que você já está vendo aqui. O IP, os detalhes, a conexão, né? Aí nós temos configuração, Mac também, né? Você pode estar habilitando por Mac, caso você queira. Essa opção você não vai mexer em nada, configuration aqui. Nem Mac também, a não sei o que você queira fazer. E nós temos então aqui a opção, ó, de imagem. É onde ele vê as imagens de arquivo ISO que você colocou naquela pastazinha que você viu anteriormente. Então todas vão estar aqui, ó, e você pode atualizar a hora que você quiser. Se você colocar uma nova, por exemplo, é só você atualizar no botãozinho refresh aqui, o botãozinho verde. E pronto. Quando você clica na ISO, você tem algumas opções, como por exemplo esse botãozinho verde aqui, onde você pode adicionar um script para ser utilizado, ou nesse caso um arquivo XML que precisa estar na pasta user, que você viu anteriormente. Então qualquer arquivo XML, script precisa estar nessa pasta aqui especificamente. Então tá aqui, ó, user, tá aqui scripts, example, aí você vai encontrar aqui ó, o arquivo XML. Então eu vou copiar como caminho, botão direito do mouse, no meu arquivo XML que eu quero utilizar, copiar como caminho. Aí eu volto no botãozinho verde aqui, selecionar ISO que eu quero, para adicionar o arquivo XML. Ou seja, se eu não escolher na versão do Windows 10 e não clicar no botãozinho ADD, não vai ter arquivo XML para o Windows 10. Mas como eu selecionei o arquivo ISO do Windows 11, eu venho aqui, colo o caminho, o Inventoy sabe, e tem que tirar as aspas do final, tá? Tirar as aspas ali do final e do começo aqui também, ó. Volte aqui, ó, antes do C. Tira as aspasinhas. Pronto, aí você clica em OK. Então eu disse para o Inventoy que essa ISO pode utilizar esse arquivo XML. Se eu não fizer isso com as outras ISOs, não vai acontecer nada. Não vai ter arquivo XML para elas. Mas se eu selecionar a ISO do Windows 10 e vir selecionar o arquivo XML para ela, pronto. Então, qualquer boot que eu fizer com qualquer uma dessas ISOs, agora vamos poder utilizar o arquivo XML que eu já predefini. Voltando aqui para a guia Boot Information, eu vou clicar no botãozinho verde. E aquela tarjazinha verde lá em cima tem que aparecer Inventoy is running now. Pronto. Com isso, tá funcionando tudo perfeito. Se não aparecer aquela tarjazinha ali, aí complicou. Aí você pode salvar as alterações na placa-mãe ou nos PCs que você vai fazer a formatação pela rede. E agora você pode vir aqui em F12, nessa placa-mãe minha aqui é F12, o boot rápido, ou vir na ordem de boot do PC e escolher o FI ou FI PXE IPv4 Realtek, ou seja, aqui está mostrando que dá para dar boot pela rede. Então agora eu vou clicar nessa opção da rede e ele já carrega o Inventoy, porque ele já disparou. Uma coisa que aconteceu comigo aqui interessante, que compensa eu compartilhar com vocês, é essa opção aqui, ó, Screen Resolution. Para mim, eu deixei padrão, que é esse 1024, quando chegava na hora de formatar, travava tudo. Então eu selecionei uma outra resolução, no caso aqui a 1366, ou no meu caso o monitor meu dá suporte a Full HD, então eu coloquei 1080. Perfeito, aí eu volto para a tela principal de novo, e eu venho e seleciono o arquivo ISO, cliquei Enter, depois escolho o arquivo XML, né, e pronto, ele vai carregar o boot normalmente. Então, ó, eu tentei fazer normal,
Aí chegar nessa tela que ele travava, ficava faiscado, porque estava na resolução, não errada, mas uma resolução que não deu suporte. Aí eu voltei e coloquei lá a resolução completa, no caso a Full HD, e foi. E aqui o restante da formatação você já conhece. O principal é você conseguir dar boot no Inventory. E o resto aqui, questão de boot, de disco, de essas coisas, você vai fazer do jeito que você já faz normalmente. Agora é só esperar e pronto, seu PC vai ser formatado com sucesso. E aqui você vê os detalhes da placa-mãe ali, ó. Se você clicar em detalhes ali no botãozinho azul, você vê informações da placa-mãe, você vê informações de MAC, de endereço de IP, tudo que está acontecendo, você tem um controle completo na máquina principal. Pronto, formatação concluída com êxito via rede. Entendeu? Show! Como eu utilizei um arquivo XML, esse arquivo XML que eu utilizei, ele remove toda a IA do Windows, não deixando recall, Copilot, qualquer outra coisa, é removido tudo, deixando apenas a Microsoft Store, né, o Defender e o Edge. Só. Isso aqui foi um arquivo XML que eu utilizei, mas você não precisa utilizar esses arquivos XML se você não quiser. Lembrando que tem na descrição a questão de arquivo XML e tudo mais. Então, posso pausar aqui, ó. Pronto, acabou, morreu. Posso fechar o navegador, fechar tudo bonitinho aqui dele. Então, acabou. Com isso aqui, nós finalizamos a formatação. Venho aqui em Exit. Pronto, saí do Inventory. Com isso, finalizamos então tudo. Perfeita, a formatação foi um sucesso. Agora vem os extras desse vídeo. Erros que podem acontecer além da questão da resolução. Na hora que você for dar boot com o Inventory, pode acontecer isso aqui, ó. Instalar drive para mostrar o hardware. Ou seja, isso aqui é o drive da controladora do meu NVMe. Então o que eu vou fazer? Olha só, tá vendo aquele botãozinho detalhes que eu mostrei para você ainda há pouco, que eu falei? Olha só aqui na guia Boot Information, eu venho aqui em detalhes, e ele mostra para mim os dados dessa placa-mãe lá que deu esse problema, ou da placa-mãe que está conectada via boot. Então tá aqui, ó, o nome dessa placa-mãe, no caso aqui o modelo H510M. Então tá aqui, tá pedindo um drive, certo? Certo, então eu pego o nome dessa placa-mãe, que é da Gigabyte, copio aqui, vou no Google, coloco ela, entro no site do fabricante ou do desenvolvedor daquela placa-mãe, fabricante, no caso aqui, da Gigabyte. Eu venho aqui na guia de suporte para então encontrar o drive específico do meu NVMe. Guia suporte, Windows 11, o sistema operacional. Aí eu desço aqui abaixo para procurar essa informação. Como eu sei o que está acontecendo, olha só, tá vendo aqui, ó, SATA RAID. Observe então aqui que o drive que está pedindo ali naquele momento na instalação do Windows, que pode acontecer também por USB, viu? Não é só por rede não. Mas aqui, ó, SATA RAID, eu sei que é esse drive aqui, ó, o Intel Pré-Install. Não é esse aqui não, esse aqui é o Storage, é o outro abaixo. Se a gente traduzir aqui a página, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. O Windows, a configuração do Windows para ler pendrive via USB. Então tá aqui, ó. É esse drive aqui que você vai pegar, entendeu? Pelo menos nessa placa-mãe é assim. Então vamos para você. Pelo menos nessa placa-mãe é assim. Então eu vou copiar o conteúdo que eu extraí para esse pendrive aqui, ó. Copiei o conteúdo já extraído. Não pode ser em pasta compactada não, tá bom? Você tem que extrair o conteúdo, colocar o USB no PC, que deu aquele erro que você viu ali. Isso raramente acontece, mas já aconteceu, tá aqui para você os extras do nosso vídeo, que aqui no canal é diferente o negócio, né? Aí você vem aqui em procurar e você aponta para a subpasta. Eu também coloquei até errado aqui, ó. Eu selecionei a pasta completa, e você vem na subpastazinha, aí você encontra o drive, tá vendo? Aí você clica nele depois em instalar. Aí você segue com a formatação normalmente. Pronto, erro corrigido. E aqui nosso canal é assim, meu nobre, testado, né, em máquina real, todos os pormenores. Compartilhe o vídeo e até nosso próximo tutorial Grupo Sairo Digital.